PGR já está preparada para a denúncia contra Bolsonaro. Pelo menos foi o que deu a entender o ministro Gilmar Mendes. Mas o STF já pavimentou o caminho para essa denúncia, retirando possíveis argumentos da defesa de Bolsonaro que poderiam livrá-lo lá na frente. Nós já temos até um calendário para o julgamento do Bolsonaro, com a prisão que deverá acontecer em 2025. Até lá, Bolsonaro vai ficar apavoradíssimo com tudo o que está acontecendo. E depois de ser preso, ele ainda pode perder os salários. Olha só! E as estratégias de Bolsonaro têm fracassado, porque os bolsonaristas queriam usar Elon Musk para falar que eles são perseguidos internacionais. E o que nós vimos? Que Musk era um bravateiro. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. O que mais você quer? Que Bolsonaro seja preso ou que ele perca os salários? As estratégias dele fracassaram? Se você curtiu que a denúncia tá chegando, deixa o like e, claro, se inscreva no canal. Essa interpretação de que a denúncia contra o Bolsonaro está preparada na PGR e vai acontecer muito em breve foi do Thales Faria, do UOL. E o Thales Faria teve essa interpretação baseada em uma fala do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que é muito esperto, ele é o decano do STF. Gilmar Mendes disse que já existem elementos, inclusive técnicos, para a apresentação da denúncia contra o Bolsonaro. Ele não fez julgamento antecipado de valor, não fez nenhum tipo de condenação contra Bolsonaro. Claro, porque qualquer fala nesse sentido seria usada pelos bolsonaristas, seria usada pela defesa do próprio ex-presidente para começarem com todo aquele estardalhaço. Mas, se o Gilmar Mendes falou que existem provas ou elementos para a apresentação da denúncia, é porque a denúncia está perto, muito perto. Porque se nós não tivéssemos isso, por que Gilmar Mendes falaria? E a gente sabe que deve estar mesmo para acontecer. Eu acredito que até meados de maio a denúncia seja apresentada, talvez antes, até o final do mês. Porque já a gente não tem mais muitas informações sobre as investigações. Não estão mais ocorrendo buscas e apreensões. Delações? Não tem. Algumas pessoas até solicitaram prestar outros depoimentos. Negado. Por quê? Porque já está tudo certo. Eles só estão ajeitando. O STF já preparou o terreno para essa denúncia. Como, por exemplo, por modo unânime, acabaram com qualquer interpretação das Forças Armadas como poder moderador, baseado naquele artigo 142. Porque os militares poderiam falar, não, mas tinha interpretação, que nós seríamos poder moderador. Não, não teve essa interpretação, nunca teve e nós acabamos com isso. Outro ponto foi com relação à extensão do foro privilegiado. Também comentaremos sobre isso. O STF disse, não tem essa conversa de foro privilegiado. Acabou. Bolsonaro vai querer falar que o local adequado não seria no STF, mas sim na primeira instância, o seu julgamento, então o julgamento seria nulo. O STF já preparou todo o caminho, tá, para a apresentação dessa denúncia. E é bom que isso aconteça, porque já passou da hora desses inquéritos envolvendo o Bolsonaro terminarem. Essa é uma tecla que eu bato muito aqui no canal, há muito tempo. Por quê? Porque quanto mais se alonga esses processos contra o Bolsonaro, ou essas diligências, essas investigações, mais enfraquecidas elas ficam. Porque começa a parecer que é uma picuinha com o Bolsonaro. Porque ele vai fazer ações, atos que provocam a justiça, como por exemplo a fuga dele para a embaixada. Bolsonaro ficou 2 dias lá, fazendo sabe-se lá o que, possivelmente trocando informações ou fluidos corporais, se vai saber, com o embaixador. Foi um ato de desafio. Houve todo um estardalhaço para no final não acontecer nada contra o Bolsonaro. E aí fica parecendo que é uma implicância. A PGR optou naquela situação em recuar. Não vamos fazer nada. Poderia ter dado uma preventiva ao Bolsonaro? Poderia. Poderia ter acontecido uma tornozeleira eletrônica? Poderia. Isso aconteceu? Não. Então houve toda uma celeuma, toda uma repercussão por parte da cobertura política, porque foi um período que nós também não tínhamos muitas notícias, então aquele era o assunto do momento, foi espremido ao máximo, para no final não ter nenhuma punição. Para a população fica parecendo, mas tá bom, Bolsonaro, ele, na cabeça da população, tentou cometer golpe, tudo bem, ele infringiu um monte de lei. Mas aí já é demais. Então começa a ter um sentimento de simpatia, o que não pode acontecer. Então é muito necessário que os inquéritos se encerrem agora. E há uma dúvida, segundo o Thales Faria, é da forma como vai ser apresentada essa denúncia. Bolsonaro vai ser denunciado sozinho ou os militares também serão denunciados com ele? Porque tem 16 militares ativos da reserva que estão sendo investigados. E a gente sabe que o Bolsonaro ele não agiu sozinho.
Bolsonaro ele atuou em um conjunto com várias pessoas, comandando uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto, com funções, papéis específicos e bem definidos para atacar as instituições da República. As reuniões que Bolsonaro teve para a discussão de minuta golpista foram reuniões conspiratórias contra o TSE, se baseando em notícias falsas, se baseando em argumentos falsos que já haviam sido desmentidos pelo próprio TSE e também pelo próprio Ministério da Defesa. Além do fato mais grave de todo o governo Bolsonaro, que foi os bloqueios nas rodovias no segundo turno promovidos por Anderson Torres, o ministro da Justiça na época. Então tudo isso são conspirações que levarão Bolsonaro para a prisão. E nós já temos, inclusive, um calendário para a prisão do Bolsonaro. O STF está definindo como que isso vai acontecer. A denúncia e o julgamento vão ser iniciados ainda em 2024. Resta saber a disposição com relação à campanha municipal. Bolsonaro poderia ser julgado num julgamento mais rápido na primeira turma, que tem 5 ministros? Sim. Mas ele vai para o plenário porque todos têm que dar os seus pareceres. Então tem ali, se quiser acelerar, o julgamento em setembro. Se não tiver nenhum problema de concorrer com a campanha municipal, em outubro. Cenário mais possível, em novembro, depois que a campanha municipal acabar. Com a prisão acontecendo em 2026. Perdão, caiu aqui a força. Em 2025. E meu ring light pifou. E depois, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Depois da condenação, ele vai ser julgado no Superior Tribunal Militar. E lá no Superior Tribunal Militar, Bolsonaro vai ser avaliado. Acho que ligou de novo. Tá com mau contato aqui. O Bolsonaro vai ser avaliado se ele permanece com as prerrogativas militares ou não. Como ele conspirou contra os poderes, é muito possível que ele perca todas essas prerrogativas, inclusive o salário. Ah, mas o salário dele, de militar, vai para Michele e para a filha. Tudo bem, mas não vai mais ficar com ele. Isso já é uma derrota. Já é uma grande derrota. E vai ser muito legal o Bolsonaro sendo de fato agora sustentado pela Michele. Por mais que ele tenha recebido vaquinhas e tenha aplicado todo esse valor. E a última esperança do Bolsonaro, que seria o Elon Musk, não virou absolutamente nada. Porque a grande questão não era o Elon Musk, mas toda aquela história do Twitter Files Brasil, que estavam falando que havia... Pô, tá ruim isso aqui, hein? Do Twitter Files Brasil, que haveria ali uma denúncia contra Alexandre Moraes, e não tem. O próprio comentarista lá, o Michael Schellenberger, falou, não tem nada disso. Eu me equivoquei. Então acabou. Está esvaziado, está enfraquecido e só esperando o tempo passar. E o meu ring light funcionar, que ele não está mais funcionando. Está na hora de comprar outro. Ó. Opa.